Olá, veremos a seguir a pontuação no texto. A pontuação é algo bastante importante para que, ao lermos um texto, possamos entender exatamente o que ele quer nos passar como mensagem. As principais formas de pontuação dentro de um texto são o ponto final, a vírgula, o travessão, os dois pontos. Ainda assim, existe as reticências, tá? Que por hora, sozinhas, podem expressar uma pausa, um pensamento solto no ar, né? Uma reflexão. Aqui, dentro desse contexto em que há a chave, a reticências e outra chave, aí nós sabemos que ela indica uma retirada de uma parte do texto, certo? Então, nós temos aqui como definição teórica de que os sinais de pontuação são sinais gráficos que servem para indicar uma fala, uma estrutura de frases, estabelecer uma ordem entre as palavras, por exemplo, isolando e enfatizando as informações. Com isso, facilitam a compreensão do texto, tornando-o inteligível e claro, certo? Essas pontuações fazem com que o texto fique mais significativo para quem está lendo. Aqui nós temos algumas observações a respeito do travessão e das aspas. Veja alguns exemplos. O travessão, ele pode ser utilizado para introduzir uma fala, é a sua função principal. Enfatizar a parte final de um enunciado ou isolar em um contexto as palavras ou as frases, né, dando a intenção de uma explicação, por exemplo. Exemplos. Professora, repita a última explicação, por favor. Então, aqui esse travessão, ele está representando a fala de alguém que pede, né, que solicita uma repetição de algo. Ele afirmou erroneamente, ó, esse travessão já fica, né, entre a palavra erroneamente, para que ela explique como o fato aconteceu, né, de que não haveria mais alimentos em 2020. As aspas indicam o início e o fim de uma citação quando nós temos um artigo de opinião, um texto dissertativo argumentativo, em que há a citação de algum especialista a respeito do assunto. Quando temos estrangeirismos dentro de uma frase, neologismos, que são palavras criadas, né, pelo autor, ou ainda que destacam algum sentido diferenciado de uma palavra ou de uma expressão, como no caso das ironias e das gírias. Por exemplo, somos todos cegos na nanoescala, diz Andrew Greenberg. É uma citação a respeito dele. Então, por isso, entre aspas. O mouse, né, por ser uma palavra estrangeira, foi inventado na década de 1960, tá? Então, é uma palavra que ela foi interiorizada dentro da língua portuguesa, no entanto, ela não houve a sua adaptação, então o aportuguesado da palavra. Nós a utilizamos em inglês mesmo. E, por fim, a palavra nanotecnologia faz parte do nosso cotidiano. Então, nanotecnologia está entre aspas, por se tratar de um neologismo, ou seja, uma nova palavra, que a partir do desenvolvimento da tecnologia, nós criamos, tá? Então, aqui nós temos, a partir dessas explicações, o início das atividades na página 58 e 59, certo? E então, e nós temos mais aqui nas páginas anteriores, certo? Ó, que são a 57 e a 56, ok? No entanto, para essa nossa próxima aula online, nós faremos somente duas, 56 e 57, para a conferência na aula online
e depois nós daremos continuidade para os outros exercícios, ok? Então, até lá e obrigada por